É possível, diante das agressões, é possível, diante das reações que não agradam ao pai, à mãe, ao professor, à sociedade, é possível que nós tenhamos assim a capacidade de lidar com a violência daqueles os quais nós amamos. É possível nós podermos construir uma ponte em que há possibilidade de ainda um ouvir e o outro falar. Vamos ver que nesse momento nós precisamos da atenção que nós chamamos de momento da autonomia que os adolescentes adotam. Preste bem atenção que eu vou refletir com vocês. Está escrito aqui no nosso livro Mediação dos Conflitos Familiares, todo este estudo que nós estamos enviando para vocês é baseado no trabalho de pesquisa. Aqui o professor Ângelo Almeida, teólogo, bacharel em teologia, pós-graduado em ensino de filosofia pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em psicanálise clínica por FATECBA, aqui no estado da Bahia. Com base nesses estudos e também de conhecimento, também de vivência prática, pois na minha vivência eu tive a experiência de ser um padrasto e, de certa forma, ter uma vivência. Nós vamos ver um pequeno trecho dessa minha vivência. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte: os filhos de vocês, os alunos de vocês, os nossos enteados, eles começam a entrar na fase da autonomia, ser autônomo em suas decisões. E é uma ruptura entre você e pai. É uma ruptura dentro do próprio ambiente familiar, porque eles começam a impor ou começam a se posicionar através do que nós chamamos de autonomia própria, de decisões próprias. É quando eles começam a ter a capacidade de auto-gerenciar-se a si mesmo. No entanto, você, mais lá na frente, tem que ter a sabedoria de lidar com esse momento. Tem que ter a paciência, pois não é uma rebeldia ser autônomo, é um grande equívoco. Quando o seu filho ou a sua filha passa a ter decisões próprias, ainda que contraria os seus pontos de vista, eles não estão sendo rebeldes, e que muitas das vezes é mal interpretado como uma rebeldia. Não, eles estão sendo autônomos. Eles criaram uma concepção de mundo dentro do ponto de vista deles, por ser um indivíduo. Preste bem atenção, o seu filho, o adolescente da sociedade, ele é um indivíduo, tem as suas individualidades. Ele começa a conviver com a informação, como nós já compartilhamos no processo do amadurecimento. O contato com os objetos vai fazendo com que o cérebro, o superego, que nós já falamos nas primeiras aulas sobre as fases de entrar na terapia, o superego, ou seja, o homem, o ser humano, absorvendo as informações ao seu redor. O superego é através da cultura, das informações que ele vê. E aí vem a área do ego. É quando ele começa a pegar, praticar audição, paladar, o tato. Ele passa a ter o ego. O ego vai levar o ser humano, as pessoas, à autonomia, a ter controle sobre o que está ao redor dele. Isto é um ser humano, uma máquina. O cérebro age dessa forma. Um dos grandes problemas dos pais é que eles são apegados aos filhos. Não se assuste com o que eu vou dizer. Não estou querendo dizer que seu filho está certo. Eu quero que vocês prestem bem atenção. O filho que vocês colocaram no mundo, ele é um ser humano. Ele é um indivíduo. As tuas crenças, as tuas ideias, os teus pensamentos, os teus costumes
Pode influenciar a vida dele? Pode, pois faz parte do superego. Ele vai estar observando, porém, ele é um ser indivíduo. E na autonomia, no processo de autonomia de um adolescente, ele vai decidir se vai absorver os teus pensamentos ou vai rejeitar os teus pensamentos. E pode acontecer o intermediário. Algum pensamento ou a metade dos teus pensamentos como pai, ele vai absorver. Mas muitos dos seus pensamentos ele não vai. Ele vai rejeitar, porque ele é autônomo de si mesmo. Ele está construindo o que nós chamamos de característica da personalidade. E isso se dá dentro dele. E você, como pai, como terapeuta, como professor, precisa compreender esta fase. Pois bem, você já teve uma noção do que é o processo, o momento da autonomia do seu filho, do adolescente. No entanto, você é responsável por ele. E sendo responsável por ele, você não pode abandoná-lo, não pode rejeitá-lo, não pode desprezá-lo. E como é que fazer então, professor Ângelo, diante dessa situação? Mantenha-se monitorando, mantenha-se observando, acolhendo e principalmente dialogando. É um momento importante que vamos tratar em um outro vídeo sobre como dialogar, que não vai ser mais de um vídeo, mas no entanto, talvez você imagine que sabe dialogar, talvez você não saiba dialogar. O que você está fazendo é transmitindo a informação. E como transmissor da informação, você é um emissor da informação. Muitas das vezes você está impondo a tua informação. E no processo da autonomia do teu filho, ele vai resistir. Portanto, você tem que ter muita sabedoria para lidar com essa situação. Mas nós estamos tratando aqui nesse momento sobre o processo de autonomia, da construção, da característica do teu filho, do adolescente. Então, para você não ficar sem saber o que fazer, eu vou te dar uma dica. Contenha-se a sua ansiedade, pai. Contenha-se. Procure apreciar as mudanças de comportamento do seu filho e que você freia as suas expectativas. Porque senão você não é um educador, você é um manipulador. Percebeu a diferença? Se você é manipulador do seu filho, você vai ter ansiedade, preocupação. Percebeu a diferença? Que muitas das vezes, na minha imaturidade, na falta de conhecimento que tomei errei, está na hora de despertar. Aprenda a ser um educador no processo de autonomia do teu filho e não manipulador. O manipulador, ele quer fazer com que a quem ouve o que você fala tem que fazer aquilo que você determina. Você não é manipulador do seu filho, você é um educador. Fica a dica do professor Ângelo.